Flamengo vence o Goiás por 2-0, sai da zona de rebaixamento, respira um pouco no Campeonato Brasileiro e nós vamos falar hoje neste vídeo de análise sobre o pós-jogo de Jorge Sampaoli e também sobre as soluções caseiras aí que pode estar pintando como reforços para o Flamengo para os próximos jogos da temporada. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanais Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro e estou aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, eu faço meu agradecimento habitual a todos que já são inscritos no canal, que acompanham nosso trabalho e peço aí a gentileza daqueles que estão aqui pela primeira vez ou que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, que curtam, compartilhem o nosso conteúdo, comentem, troquem uma ideia com a gente aí nos comentários. Isso é importante pra gente, é importante pro canal e eu tenho certeza que você irá gostar. Então, galera, vamos falar um pouco aí sobre essa vitória do Flamengo, né? Sobre o Goiás aí na quarta-feira. Flamengo que fechou aí o placar com 2-0, mas poderia ter sido um placar muito mais elástico pelo que o time conseguiu construir, que é justamente o problema da contundência, né? Conseguiu aí 6 pontos agora no campeonato, muito distante do grupo da frente, mas é assim que a gente vai chegar lá, jogo a jogo, vai vencendo as partidas, né? Vai pontuando e com pouco tempo, se tudo correr bem, vai estar lá em cima disputando essa taça que é tão importante, né? Sobre a coletiva de imprensa, logo após o jogo, Sampaoli foi bastante questionado aí sobre alguns pontos e nós vamos falar sobre esses pontos inicialmente, né? Já fazendo o link com essas soluções caseiras, com essas possibilidades aí que o Jorge Sampaoli aos poucos vai conhecendo o elenco, vai conhecendo os jogadores que tem à sua disposição. Alguns jogadores que estavam no departamento médico quando da sua chegada estão começando a ficar à disposição e ele está se utilizando desses jogadores e está encontrando aí boas opções para os demais jogos da temporada, tá? Pedro, né? Infelizmente, o Pedro que tinha voltado para essa partida, já tinha sido poupado no jogo contra o Atlético Paranaense. Logo no início do jogo, o Flamengo conseguiu um pênalti numa jogada pela esquerda, né? Muito boa ali com Cebolinha e Ayrton Lucas. Pedro foi lá, bateu, fez o gol e já sentiu, né? Na própria comemoração ele já sentiu, já teve que sair. E aí saíram as informações de que teria sido o músculo adutor direito. Mais uma vez o músculo adutor, né? Então não se sabe aí se isso é essa adaptação dos atletas a uma nova carga de treinos que o Flamengo talvez não estava fazendo nesse início de temporada, né? O que é uma pena, porque era para o Flamengo estar à frente dos demais times em termos de preparo físico. Se você considerar que o Flamengo teve uma temporada primeiro, né, começou antes, muito mais intensa, teve muito mais jogos, então em tese, pelo menos, deveria estar melhor nesse ponto, mas não está, é o que parece. E parece que os atletas vêm sofrendo, né, com essa lesão aí do Pedro constatada. Já foi o 21º problema médico nessa temporada 2023, tá? Esse é um fator importante, né, de se avaliar o que pode estar acontecendo. Será que as cargas estão inadequadas? Será que os treinos estão sobrecarregando? Será que são muitos jogos? É por isso que o Flamengo já está tendo muito jogador machucado? Não sei. Né? O fato é que Pedro saiu logo no início da partida, mas fez o seu 22º gol. E o Bruno Henrique foi a grande aposta aí do Sampaoli para esse jogo, até podemos considerar de certa forma arriscado, porque ele ainda vem nesse cronograma aí de recuperação, né? Vai entrando aos poucos para ganhar minutagem, para ganhar ritmo de jogo. O Sampaoli falou sobre isso, nós vamos abordar aqui. Mas você percebe que ele ainda não consegue fazer aquela mudança de direção correndo, né, com a bola, com velocidade. A explosão dele ainda está um pouco assim cadenciada, né? Não consegue também muito aqueles movimentos de você correr, travar e cortar para o lado e acelerar de novo, né? Justamente. Então ainda está com algum receio, né, de fazer alguns desses movimentos, ainda está fora de forma. Mas ele pôde aí arriscar algumas arrancadas, eu acho que ele participou bem do jogo. Foi uma aposta, né, do Sampaoli já entrar com ele num período tão grande, ele jogou acho que até o final praticamente da partida. Mas foi bom ver o Bruno Henrique em campo, pode até ser considerado aí um reforço também que está voltando para o Flamengo. E falando às vezes até já de reforço, né, o Gerson e Varela pode ser que já estejam disponíveis para a partir dos próximos jogos do Flamengo. A programação do Gerson, que seria um excelente retorno, o Gerson que cresceu demais aí nas mãos do Sampaoli, já nessa batuta aí do Sampaoli, tem a previsão de voltar no jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Jogo difícil, jogo perigoso. Bom, entrando nessa questão da coletiva do Jorge Sampaoli, né, ele foi abordado sobre algumas questões da equipe
e muitas perguntas sobre jogadores, né? Perguntas sobre o desempenho individual de alguns jogadores, né? Um desses que foi perguntado, que eu já entrando no outro assunto já considero uma grata surpresa ali, uma grata solução caseira, talvez um reforço para o Flamengo, é justamente a participação, o desempenho de Vitor Hugo. É um jogador que apareceu justamente ano passado, já tem um pouco mais de vivência nesse grupo profissional, esteve machucado por um bom tempo, uma contusão séria, né? Infelizmente tirou ele do Flamengo ainda na temporada acho que passada, não vinha jogando, né? Agora começou se readaptou, foi reintegrado à equipe, foi agora tendo oportunidades já com o São Paulo, acho que é a terceira partida já que ele entra, né? Duas entrando durante a partida e essa saindo como titular, né? Até por conta da contusão do Thiago Maia, e a dupla de volantes aí do Flamengo, Pulgar e Vitor Hugo, foi essa formação. O Flamengo vinha jogando com Thiago Maia, Vidal, Thiago Maia e Gerson, enfim, foram várias formações. Eu acho que é a primeira vez que esses dois saem jogando como titular, né? Pulgar e Vitor Hugo. Eu acho que o São Paulo aprovou, gostou da dupla ali fazendo fazendo a cobertura ali da zaga e também participando das ações de transição do Flamengo, né? As ações ofensivas. Jogava meio que mais assim paralelo, né? Os dois numa linha paralela. O Vitor Hugo um pouco mais pela esquerda, o Pulgar um pouco mais pela direita, mas jogaram muito bem. E ele mesmo falou, creio muito nesse garoto, né? Porque ele tem muita condição, mais ou menos essas são as palavras do Jorge Sampaoli, né? Quando perguntado sobre o Vitor Hugo. E de fato o Vitor Hugo ele dá uma qualidade ali na equipe do Flamengo, um jogador que já se mostrou ser versátil, ele já jogou lá na frente como quase que um meio atacante, ele já jogou aberto por um lado, já jogou como volante, como segundo volante, então assim, um jogador que tem se mostrado bem versátil e tem uma qualidade ali técnica, você vê até pelos passos que ele consegue imprimir, jogadas também individuais que ele conduz a bola driblando os jogadores, ele consegue ali abrir espaços, quebrar algumas linhas com esse tipo de jogada, e os dois ali foram muito bem, Pulgar e o próprio Vitor Hugo. Inclusive o Eric Pulgar foi um dos abordados nesses questionamentos na coletiva, e ele falou um pouco sobre o Pulgar, falou que é um jogador muito importante para o time, que os 3 jogos aí que o Pulgar jogou com ele, né, foram importantes para dar essa sustentação, foi a palavra que ele usou, para a equipe, né? E talvez esse jogador também já esteja um pouco mais familiarizado com esse jogo posicional, né? É um jogador que ele sabe ocupar bem esse espaço, ele se apresenta para o jogo, ele percebe, somente quando o Flamengo está com essa bola lá atrás, tentando sair para o jogo, ele percebe a movimentação que ele precisa fazer, né? Se posiciona para facilitar o passe dos zagueiros, ou até do próprio goleiro que estão tentando sair da linha defensiva. Ele por vezes também pisou na área ali, começou um ataque, ele mesmo se apresentou dentro da área para tentar concluir, a bola não chegou para ele, mas enfim, foi um jogador também que sabe jogar de costas, né, de receber essa bola de costas para o que seria o ataque do Flamengo, consegue virar às vezes muito rápido esse passe, né, diferentemente do Thiago Maia, que vem errando muito esse tipo de jogada, né, de costa é uma posição ainda desconfortável, o Thiago Maia não sabe fazer muito bem esse jogo de proteger, de receber para poder girar, para poder virar uma bola. O Pulgar mostrou em alguns lances nessa partida que soube fazer isso, inclusive de primeira alguns passes, ele acertou alguns bons passes com isso. Então, um jogador aí que junto com o Vitor Hugo, para mim, foram as grandes soluções caseiras aí. É claro que vai voltar ainda o Gerson, vai melhorar ainda mais esse meio do Flamengo, que está precisando melhorar. O retorno do Arrascaeta também tem sido importante para a equipe, né, nesse último terço do campo. É um jogador que consegue dar uma dinâmica muito boa para o Flamengo, ele ajuda muito nessas construções de jogada. Perdeu gols que não é de perder, mas assim, foi uma boa movimentação do jogador, também estava há um tempo fora, né? Ficou quase 2 meses fora, então a gente consegue ter uma esperança, digamos assim, é isso que é importante do time do Flamengo, você tem de onde tirar, você tem como evoluir, isso é importante a gente perceber, porque quando você não tem o que fazer, de onde tirar, que é problemático, né? O time não está bem, você não tem peças para fazer nada, né? Você não tem opções para fazer nada, não é o caso do Flamengo. Então só aí foi falar de 4 jogadores de meio que podem ser a solução para esse time de Jorge Sampaoli, né? Então, fazendo agora também um registro justo, merecido, Everton Cebolinha, acho que é um jogador que jogou muito bem nessa partida agora contra o Goiás, ele vem ali
fazendo boas apresentações, tem sido importante nesse sistema ofensivo do Flamengo. Claro que ele ainda tem algumas falhas individuais, escolhas de decisões assim, decisões equivocadas, né? Eu posso citar como exemplo o gol aí que deu a vitória ao Atlético Paranaense na rodada anterior. A jogada foi em cima dele, ele não fez a recomposição na hora certa, ele não percebeu o movimento do atleta adversário, que atacou o espaço deixado por ele, não acompanhou, e aí culminou no gol do Atlético Paranaense, né? Teve outro lance que ele entrou na área, podia ter chutado o gol, podia ter concluído a jogada, preferiu tentar o passe para o Gabigol, até porque o Gabigol estava naquela fase de tantos jogos sem fazer gol, desperdiçou ali uma jogada importante do Flamengo. Então são algumas decisões que ele precisa melhorar, né? Conseguir pensar um pouco mais antes de decidir o que vai fazer, mas é um jogador que tem sido importante para o Flamengo, vem crescendo, na minha opinião, vem subindo de produção, precisava dessa sequência de jogos para começar a demonstrar alguma coisa, né? E tem feito uma boa dupla ali com o Ayrton Lucas no lado esquerdo, um jogador que no momento dispensa comentários, né? Já falamos aqui várias vezes do Ayrton Lucas, é o jogador mais regular do Flamengo, mas ele tem feito uma boa dupla ali, se revezando com o Ayrton Lucas, em termos de quem é que avança, quem é que passa, né, para receber essa bola. A título de exemplo, na jogada do gol, passou pelos dois, né, a jogada que aliás combinou no pênalti do primeiro gol do Flamengo, passou pelos dois, foi o Cebolinha que deu a assistência pro gol do Everton Ribeiro, e você percebe que o Ayrton Lucas, ele, nesse revezamento com o Cebolinha, ele consegue atacar esse vãozinho que fica, normalmente ali na costas do volante, do lateral direito, que sai para marcar o próprio Cebolinha, e ali entre os zagueiros, ali por aquele lado, né? Então tem sido uma boa dobrada, todas as equipes já sabem que o lado mais forte do Flamengo tem sido o lado esquerdo. Ainda sobre o Bruno Henrique, né, ele também foi questionado sobre isso na coletiva. O Jorge Sampaoli falou algo do tipo que o jogador está numa evolução normal, né, está nesse processo de evolução natural, considerando a contusão que ele teve, né, ainda está longe do que é da melhor forma física dele, ele sabe disso, né, palavras do Jorge Sampaoli, e que na progressão da equipe, aí ele fez uma crítica geral, de que muitos jogadores ainda precisam evoluir e voltar à sua melhor versão, né? Ele aproveitou essa pergunta sobre o Bruno Henrique para falar sobre isso, né? E aí a gente pode incluir o próprio Everton Ribeiro, o próprio Gabigol, entendeu? São outros jogadores, o próprio Arrascaeta, que ainda está aí voltando, né? Ainda está voltando de uma nova contusão. Então, assim, volta a reforçar que o Flamengo tem para onde crescer, isso é importante também. Foi questionado também sobre o Wesley, outro jogador que foi perguntado, né? Precisa de uma evolução, isso é claro, isso é notório, é um jogador que chegou da base agora, já teve que assumir, ou seja, foi forçada essa escalação do Wesley, né, na lateral direito como titular em todos esses jogos, porque os outros dois laterais estão ainda se recuperando, né? Varela parece que vai estar voltando em um pouco tempo, mas ele falou que a conclusão em situações de gol do Wesley tem que melhorar, né? Ele ainda precisa pensar ali melhor algumas decisões, né? Principalmente na parte ofensiva, e que às vezes ele pode avaliar melhor assim para qual jogador fazer a jogada, né? Fazer esse passo final para que a conclusão seja num lance perigoso de gol, né? Colocar ali o seu colega em situação de gol, com mais condições de fazer o gol, mais ou menos nesse sentido, tá? Questionados também como um todo sobre os jogadores jovens do Flamengo, jogadores que vêm da base, né? Sobre essa questão que a torcida às vezes apoia esse tipo de oportunidade desses jogadores, né? Se fala tanto em Igor Jesus, Matheus Gonçalves, o próprio Matheus Cunha também, né? E ele falou que isso dá um frescor, foi mais ou menos a palavra que ele usou, né? Ou seja, ele renova um pouco ali as opções que ele tem, o elenco como um todo, né? Isso dá mais opções, dá variações à equipe nessa busca que ele está tendo de uma ideia, né? Quando está se buscando uma ideia de jogo e tal. Então ele falou dessa importância, falou que muitos jovens, né, até por conta dessa necessidade, desse calendário tão apertado, muitas competições, acabam tendo que evoluir, assim, ter que entrar e já evoluir muito rápido no nível de competição altíssima, né? Por conta da necessidade. Então ele passou também um pouco por essas questões da base rubro-negra sendo utilizada no profissional. Então assim, na própria partida a gente pode mencionar que jogaram Matheus Cunha, Vitor Hugo, Matheus França, Matheus Gonçalves, Matheus, né, o próprio Wesley. Então são jogadores que
vem tendo oportunidade no time profissional. Lá no início da coletiva, né, que o jogo contra o Atlético Paranaense, né, que ele só chamou de Paranaense, nós perdemos por detalhes. Hoje, avaliando o jogo contra o Goiás, o time teve um primeiro tempo de aceleração sem necessidade, e isso não é o melhor para nós. Então é o que eu estava trazendo, que ele fez uma avaliação distinta dos dois tempos de jogo. O Flamengo, no primeiro tempo, como ele mesmo colocou, fez acelerações desnecessárias, que não é o melhor para a equipe, não é o melhor para o jogo que ele quer que o Flamengo faça, para a ideia de jogo dele. E já que no segundo tempo, contudo, ele já fez uma avaliação diferente, que o time se compactou, né, se juntou e podia ter ganhado por muito mais gols. Até durante a sua coletiva ele reforçou essa questão da contundência, né, da capacidade de transformar aí em gols, né, as oportunidades criadas, que realmente foi mais uma partida que o Flamengo, graças a Deus, saiu vencedor, mas se expôs ao risco de ter complicado mais uma partida quando ele estava somente 1-0, porque não fazia as oportunidades de gol que ele criou, né? No segundo tempo também ainda foi uma avalanche de gols perdidos. Eu acho que o Flamengo melhorou, ficou claro isso nesse jogo contra o Goiás. É claro que é uma equipe mais frágil em relação a outras que o Flamengo vai enfrentar, por exemplo, o próprio Fluminense na Copa do Brasil. Mas acho que o Flamengo evoluiu, acho que teve essas soluções caseiras que nós falamos aqui. Vitor Hugo, Pulgar, que já estão no elenco, né, podem ser boas peças do Flamengo. O próprio Gerson, que cresceu de produção e vai fazer com que o Flamengo consiga evoluir nessas próximas partidas. E aí, para fechar, galera, aí esse resumo dessa coletiva, né, de São Paulo, ele falou um pouco que a equipe está nesse processo, né, de construção aí, na possibilidade de ser uma equipe mais competitiva, né, essa consolidação dessa conexão entre os jogadores, com a ideia de jogo e tudo mais. E falou que de momento ainda está longe de uma realidade concreta, né, mas que segue buscando esse objetivo com a equipe do Flamengo. E também perguntado sobre a sequência de jogos do Flamengo, né, ele falou o seguinte, abre aspas para Sampaoli: complicada a sequência de jogo, com pouco tempo de recuperação, com uma preparação da qual eu não participei. Ou seja, ele mencionou que ele pegou um trabalho em andamento, numa temporada em andamento, então ainda tem essa herança aí, esse resquício do trabalho anterior, que ele não participou, então é difícil até cobrar dele. Ele já faz esse discurso também pensando nisso. Espera aí, gente. Também não me cobre tanto assim, que eu acabei de chegar, não tem nem um mês, acho, né, que o São Paulo está aqui no Flamengo. Mas ele mencionou que esse trabalho aí inicial ele não participou, então é complicado um pouco essa sequência, com pouco tempo de treino, de trabalho, para recuperar os atletas também. Mas ele finalizou dessa forma: para o que eu penso de futebol, a equipe ainda não encontrou a forma física, técnica e coletiva. Então, assim, falou de certa forma óbvio, né? O Flamengo ainda está longe de uma excelência física, principalmente. A parte técnica, alguns jogadores começam a despontar ali como uma melhoria, começam a voltar a apresentar alguns ali pequenos demonstrações do seu futebol, dessa qualidade individual. Mas a parte coletiva, realmente o Flamengo ainda está deixando a desejar. É um processo de evolução, de reconstrução, dentro de uma temporada que já se iniciou, que já se perdeu um certo tempo com o trabalho anterior. E o Flamengo segue aí trabalhando com o São Paulo e sua comissão, visando o resto da temporada. Então, galera, fazendo o link aí com esses próximos compromissos, o Flamengo agora vai a Salvador, deve estar viajando hoje para a Bahia, para enfrentar o time, né, da casa, o Bahia. O jogo que será nesse sábado às 4 horas da tarde, né, um jogo mais cedo para um sábado, não é tão comum esse horário, né, mas considerando que domingo também é dia das mães. E um jogo difícil, né, o Bahia é uma equipe que joga muito bem em casa, é uma equipe forte em casa, apesar de não estar bem também no Campeonato Brasileiro ainda, mas o Flamengo também não está bem, né, então vai ser um jogo que se equivale nesse sentido. Logo depois o Flamengo volta para o Rio de Janeiro e dentro do Maracanã enfrenta aí o Fluminense, nessa primeira partida da Copa do Brasil, oitavas de final, o compromisso mais difícil aí do Flamengo nesse mês de maio. O Flamengo ainda joga o segundo e decisivo jogo ainda em maio, né, 30 ou 31, e é um grande desafio, um grande teste para o São Paulo e para a equipe do Flamengo. O Fluminense tem sido sempre aí um adversário complicado. Quando joga com o Flamengo, ele se desdobra, ele joga com muito mais vontade, com muito mais garra, com muito mais disposição, coisa que está faltando ao Flamengo em qualquer jogo, seja decisivo ou não. Então vamos observar, vamos torcer. Se Deus quiser, eu volto com mais um vídeo amanhã, ainda antes da partida contra o Bahia, né, fazendo um pré-jogo.
Esse foi o vídeo de hoje, galera. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Saudações rubro-negras, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!